Olá, queridos. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, tudo seu aí. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu estou passando aqui, queridos, para reforçar. Segunda-feira nós começaremos a campanha em nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser, nós começaremos vencendo o gigante. Amados, tudo é pela fé, amém? Use a sua fé, né? Não tem nada de extraordinário, mas tem o extraordinário que tem é a palavra de Deus, é o que Deus nos manda fazer, o que viver pela fé, fé na sua palavra, amém? O meu justo viverá da fé. Então entra na segunda-feira, vai começar, você escolhe o horário que você tenha tempo de ver com calma o vídeo e fazer a sua campanha direito, mesmo que você passe aí na For You, depois você entra lá no tempo apropriado, no tempo que você vê que vai dar para você fazer a corrente, ouvir a palavra e ouvir a oração com tranquilidade e receber sua vitória, usar sua fé, amém? E orar comigo, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu queria passar uma palavra, eu quero passar uma palavra, vou passar essa palavra para você meditar. No livro de Provérbios 12, 18 fala: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, amados, aqui a Bíblia fala no livro de Provérbios sobre a tagarelice. O que é tagarelice? Muitas vezes é a gente falar mais do que deve ser dito, né? A gente falar mais do que deveremos falar. Quem fala muito, irmãos, acaba falando o que não deve, acaba se complicando com as palavras, né? Aqui fala que a tagarelice, ela é como flechas, pontas de espadas que fere. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala muito, a gente tende a falar muito, a gente acaba falando palavras que ferem as outras pessoas, né? Porque ponta de espada é o quê? Ponta de espada, ela fere. Então, o tagarela, né, como a Bíblia está falando ali, aqueles que falam mais além da conta e não vigiam o que fala, acaba o quê? Acaba se complicando, acaba falando o que não deve, acaba falando demais, acaba colocando amizades em risco, acaba colocando emprego, acaba colocando casamento, relacionamentos, né? Muitas coisas em risco, porque às vezes fala e acaba falando demais aquilo que não poderia ser dito, ou pelo menos daquela maneira que poderia ser falado. Queridos, e a Bíblia fala também que as palavras do sábio é como medicina. Ou seja, o que a medicina faz? Fabrica remédio, não é? A medicina não cura. A medicina que a gente vai ao médico e tudo aí. Por que a gente vai ao médico? Porque a gente precisa de quê? Da medicina, precisa do médico examinar a gente para ver o que precisa. E se precisar, ele receita um remédio para nos curar. Então a palavra boa, irmãos, a palavra vigilante, dita a seus tempos, ela cura, né? Ela é como uma medicina. Ela produz o que? Remédio, ela produz cura para nossa alma, para nossa vida. Então, queridos, o Senhor manda eu falar para você nesse momento, para mim, primeiro ele falou para mim, cuidado com as palavras, cuidado com falar muito, a tagarelice. A palavra de Deus fala que João Batista talvez não falou muito, mas falou palavras que não poderia ter falado daquela forma, né? A Bíblia, e o que acontece? Herodes mandou matar João Batista, porque Herodias era sua cunhada e eles estavam em adultério. Então João Batista chegou e recriminou eles na cara deles, o rei e tudo. João Batista estava errado? Não. Ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava mostrando que aquilo ali, o adultério, era pecado, né? Que ele tá além de adultério, era com sua cunhada. Então aquilo ali se irou, Herodias ficou irada e preparou uma cilada e mandou matar João Batista, fez Herodes cair na cilada e mandou decapitar João Batista, ainda servia, chegar com a cabeça dele no prato, lá na frente, na festa, na frente de todo mundo. Por quê? Frutos das palavras que poderiam talvez ser ditas de outra forma, num outro momento, entendeu, queridos? Então, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o falar muito. Se você tem o hábito de falar muito,
se policie, né? Vigie, passe a falar menos e o que falar, você precisa ter cuidado com as palavras. Se naquele momento você estiver nervoso, nervosa, não estiver em condições de falar, porque quando a gente está nervoso, nervosa, a gente não fala nada e faz nada que presta, só tanto faz quanto fala, né? Nada, não sai nada que presta. Então a gente tem que o quê? Se acalmar primeiro, esperar o momento certo, pensar direitinho no que a gente vai falar, de como resolver as situações do dia a dia que surge, né? Talvez até de surpresa, são pegadinhas para nossas vidas. Então nós temos que ter cuidado com as pegadinhas. Se você é uma pessoa que gosta de falar bastante, está sempre falante, tenha cuidado, né? Vigie, não conte tudo da sua vida, não. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai contar, os seus projetos, os seus planos, né? Aquilo que você está passando, que não precisa todo mundo saber, não. Precisa Deus e você. Tem coisa, amados, que só Deus e nós que temos que saber. Nem nosso esposo, nem nossa esposa, nem nosso filho, né? Às vezes tem coisa que somente você e às vezes aquela pessoa que não tem jeito mesmo que vai ter que saber. Mas do contrário, você tem que esperar o momento certo para revelar aquilo que você tem para falar e ter cuidado como você vai falar, com que pessoas você vai falar. Então, queridos, tenha cuidado, né? Porque João Batista perdeu a cabeça por falar muito, falar demais. Talvez ele não falou demais, mas ele falou coisas na hora errada e da maneira errada, no momento errado. Porque ele estava certo, estava. Mas a palavra de Deus manda nós termos cuidado. No livro de Provérbios nos ensina a ter cuidado com a nossa língua. A língua traz fruto de vida, mas as palavras ditas fora de tempo traz morte. Amém? Então, querido, cuidado da nossa língua, pode sair vida e pode sair morte. Amém? Então, cuidado com o que você vai falar, pense direitinho. Se estiver nervoso, nervosa, não fale, não haja naquele momento. Deixa esfriar a cabeça primeiro, sabe? Pede Deus direção, ora, para depois você falar. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e viva. E eu te espero segunda-feira na corrente de oração derrubando o gigante. Coloca esse problema aí que está como um gigante há muito tempo te afrontando diante de Deus e vamos orar e Deus vai fazer a obra, vai tombar o gigante e te dar vitória. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Estou orando para você. Não temas.